Haja louvor, assim deve ser. Para a glória de Deus, estamos neste culto para consagrarmos, dedicarmos o início deste trabalho, a nossa congregação presbiteriana de Campo Grande. Aqui desejamos que o nome do Senhor Jesus Cristo seja cultuado, exaltado, louvado, cada um que estará servindo ao Senhor aqui nesta comunidade, nesta igreja, nesta congregação que vai ser organizada a igreja para a glória do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, assentados como estamos. Nós queremos pedir que a gente não converse. Se alguém está do seu lado conversando, peça o silêncio, para que a gente possa adorar o Senhor em todo o nosso coração, possamos bendizer o seu nome. Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morreu pela igreja, pelos eleitos do Senhor, no plano do Senhor eterno, desde a eternidade. O Senhor amou a igreja. A Tua palavra nos diz isto. E o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele amou a igreja. Ele a si mesmo se entregou pela igreja para a santificar, para purificar esta igreja, para prepará-la como noivo para aquele momento quando Ele virá buscar a sua igreja. Ó Deus, nós clamamos que Tu possas abençoar cada coração aqui, que possamos em cada parte do culto lembrar que aqui estamos para cultuarmos ao Senhor, para exaltarmos o Teu nome, para adorarmos ao Senhor, confessarmos nossos pecados, agradecermos ao Senhor por tantas e tantas bênçãos, ouvirmos a Tua palavra e, ó Deus, consagrarmos o nosso coração, a nossa vida para o louvor da Tua glória. Que, ó Deus, esta congregação que nasce, ó Deus, neste momento, em culto e louvor ao Senhor, possa a congregação presbiteriana do Campo Grande, no Teu tempo, ser organizada a igreja. E, ó Deus, nesta caminhada, aprendemos a adorar o Teu nome, aprendemos a proclamar o reino, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos a proclamar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Faz isto, Senhor, através de cada vida aqui, através da congregação e através da Tua igreja presbiteriana na Encruzilhada. Nós Te louvamos e Te bendizemos, no nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, para a glória de Deus. Amém. Que privilégio podermos participar desse momento e celebrarmos e render graças ao Senhor pelo que Ele tem feito e principalmente compartilhar a nossa alegria do Evangelho que está sendo espalhado. Gostaria de fazer a leitura com a igreja dos versos 19 a 21 da Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 19 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas como cidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós vamos juntos cantar o hino de Deus fiel. Peço aos irmãos possam se pôr de pé, vamos cantar juntos, adorando ao Senhor, como aqueles que Cristo, aquele Espírito Santo habita, como suas vidas.
estarmos nessa noite todos juntos para celebrar o que Deus tem feito. O Deus tem feito muito por nós, nós louvamos a Ele por isso. Nesse momento ainda de pé, eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 126 para fazermos uma leitura alternada. Salmo 126, lerei os versículos simples, os irmãos lerão os versículos pares. Diz assim a palavra de Deus, canto de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E verdadeiramente com júbilo nós celebramos hoje o trabalho de muitos anos, depois de muita oração, de muitas pessoas envolvidas, de muito investimento. Nós somos todos até aqui nessa noite. Então, hoje eu convidar a fechar os olhos, para que diante desse Deus santo e maravilhoso, a gente possa pedir perdão pelos nossos pecados, e de que Ele verdadeiramente nos ajude a entender aquilo que temos feito, que desagrada o seu coração, para que possamos conhecê-lo melhor, e darmos um testemunho maior daquilo que temos sido ensinados nessa igreja, e ao longo de toda a nossa vida. Então, feche seus olhos, por favor, peço perdão ao Senhor, e em seguida vai uma oração mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez por nós. Nessa noite, ó Deus, mais uma vez, estamos diante de Ti, na Tua presença, para pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir perdão, ó Deus, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, por tudo aquilo que nos afasta de Ti. Mas eu te peço que o Senhor verdadeiramente nos ilumine, para que a gente entenda a Tua palavra e se aproxime do Senhor, certo de que em Cristo, através da morte do Cordeiro naquela cruz, através do seu sangue derramado, nós somos livres e perdoados e podemos nos aproximar de Ti com alegria e santa confiança. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que a gente possa sentir a Tua presença, que o Senhor esteja perto e fale conosco, mova o Seu Espírito ao nosso redor, nos iluminando para que possamos aprender cada vez mais de Ti. E se puder para o Senhor, que tenha um cheiro suave, que seja de coração. Que o Senhor se agrada, ó Deus, e se alegre com aquilo que a Tua igreja veio fazer aqui nessa noite. Cuida de todos nós, abençoa hoje a nossa congregação. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os bichos podem sentar nesse momento. Eu gostaria de convidar o grupo do louvor a virar os cultos de adoração. Graça e paz, igreja. Que bom estarmos aqui nessa noite, reunidos para honrar e glorificar o nome do Senhor. Somos um só povo, uma só igreja, um só corpo unido em Cristo Jesus. Vamos começar louvando ao nosso Deus, declarando: vem sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Que nós possamos louvar, glorificar e engrandecer o nome de Deus, porque somente a Ele deve ser dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar.
Que Ele é eternamente Deus, desde sempre, para todo sempre, como a gente acabou de cantar. Se renovarão quando em ti eu esperar.
Irmãos, em toda essa jornada, desde lá atrás, quando começou o trabalho da congregação lá na Ilha de Janeiro, esses quase 30 anos de jornada, agora iniciando uma nova fase aqui, com a congregação aqui em Campo Grande, nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Não nos faltam muitos para agradecer. Desde a sua mão que esteve guiando, que esteve convertendo corações. Nós temos fruto hoje aqui de todo esse trabalho. Desde pessoas que Ele levantou ao longo de todos esses tempos, para que a sua palavra pudesse ser pregada, para que o seu nome pudesse ser louvado, para que a palavra do Senhor pudesse estar sendo pregada naquele local. E hoje, aqui, não nos faltam motivos para agradecer. E é nisso que a gente vai louvar agora. A gente vai declarar: te agradeço. Tudo que és, eu quero te agradar.
Temos muito a agradecer, como já foi dito, muito a agradecermos a Deus, No máximo. ao Senhor Deus, Senhor da igreja, ao Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja. Tá bom. Tantas bênçãos que Ele tem nos concedido como seu povo, como igreja do Senhor. Estamos neste final de semana festivo. Amanhã pela manhã, não às 9, vou dizer, às 8 da manhã. A partir das 8 horas nós temos um grupo de oração lá na igreja. Estamos agradecendo a Deus e orando por famílias. E esta congregação presbiteriana de Campo Grande também vai estar orando por famílias. Há muitas famílias para serem alcançadas nesse bairro. Não só de Campo Grande, mas todo o nosso grande Recife. Vai virando uma São Paulo do Nordeste. Muitas famílias precisando da graça, do poder transformador do Evangelho. Então, às 8 horas você já está intimado para estarmos juntos ali orando com um grupo de oração que tem horário cedo, ali na igreja. Às 9 nós vamos estar no culto também festivo, louvando e adorando ao Senhor. Às 18 horas também. 8 domingos da família, 50 dias de oração pelo filho. E hoje estamos aqui, por isso que eu disse que é um final de semana festivo, de louvor a Deus, de adorarmos ao Senhor. Ontem estávamos em um pequeno grupo, hoje à tarde dando aula, visual, seminário, e ontem alguém disse assim, muito bem colocado, disse, pastor, sexta-noite compromisso, sábado à noite compromisso, domingo compromisso. Que bênção, né, pastor? É verdade. A gente poder ter saúde para servir ao Senhor. Que bênção, que bênção. Há pessoas que gostariam de estar aqui, de ter a saúde que nós temos, de alguma forma, com as lutas, as dificuldades, mesmo assim, mas gostariam de estar aqui e não podem. E a gente quer adorar o Senhor e agradecer por isso também. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. É apenas um versículo que eu quero ler junto com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9, versículo 31. Atos 9, versículo 31. Se você puder ficar de pé, Atos 9, 31. Aqui projetado. Vamos ler juntos, Atos 9, 31. A uma só voz, em isso, vamos ler todos juntos. Vamos ler. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar na nossa fronte. Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos. Nós louvamos pela igreja do Senhor. A igreja que tem perpassado estes séculos e milênios, o teu povo, eleito desde a fundação da terra, antes, na eternidade, pelo Senhor. E nós te bendizemos e te adoramos, ó Deus, por tua graça, por tua bênção sobre o teu povo. Nada merecemos, é graça do Senhor, e favor imerecido. É misericórdia do Senhor. Merecíamos o castigo, a punição eterna. O Senhor nos livrou por meio do sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, ajuda-nos a valorizarmos isso. Ajuda-nos a reconhecermos e a vivermos tal qual, Senhor, o reconhecimento da ação do teu Espírito Santo, pela ação do teu Espírito Santo nos nossos corações. Neste momento, Senhor, de modo muito especial, fala aos nossos corações através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa falar profundamente aos nossos corações. Que não seja um discurso, Senhor, mas seja a tua palavra para os nossos corações, para as nossas vidas. Transforma-nos conforme a tua palavra, conforme aquilo que está no teu coração, Pai, e nos ajuda a sermos moldados
pelo agir do Senhor no nosso coração. Nós clamamos, ó Deus, que este culto possa servir sempre, e esta congregação, para o louvor da tua glória. Que o nome do Senhor Jesus e o seu Evangelho seja proclamado para a honra e glória do teu nome. Faz isto como o Senhor fez no passado, através da tua igreja. Faz através de cada um dos teus servos, oramos, Pai, clamando pela ação iluminadora do teu Espírito nos nossos corações. Neste momento, podemos a tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus, Pai, e glória a Deus. Amém. Podemos sentar-nos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Esta igreja crescia em número. Você já ouviu o que diz a palavra de Deus lá nós lemos aqui Atos 9:31? Mas eu quero lembrar você as palavras foram registradas do Senhor Jesus Cristo lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Os apóstolos e irmãos que estavam reunidos, eles queriam saber em que tempo o Senhor iria restaurar o reino a Israel. E aí Jesus disse, então, não compete a vocês conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E no versículo 8, então, Jesus diz àqueles discípulos, apóstolos e seguidores que estavam ali reunidos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O que o texto vai nos falar, irmãos, aqui em Atos 9:31, é que essa igreja, ela, na verdade, atesta então Lucas, o médico amado, ele diz, na verdade, esta igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Os primeiros cristãos, como é do conhecimento que cremos que de todos, os primeiros cristãos, eles foram duramente perseguidos. Eles foram acusados falsamente para prejudicar o início da igreja, o cristianismo. Muitos achavam que era mais um grupo, era uma seita dos judeus, do judaísmo, era mais um grupinho ali, assim como existiam os fariseus, os escribas, os saduceus, e aí alguns diziam, bom, agora são os cristãos, era um judeu aí chamado Jesus Cristo, e agora então tem mais esse grupo aí. Quanta perseguição os cristãos sofreram? Perseguidos, acusados falsamente, maltratados, lançados na arena, serviram de espetáculo. Foram mortos ao fio da espada, cerrados ao meio. E como se não bastasse, como o Império Romano queria imprimir toda a sua força contra o cristianismo, contra a mensagem que se espalhava como um fermento ali, levantando toda a massa, todo o Império Romano, o Império achou pouco e começou a crucificar os cristãos. Crucificar. A morte considerada a mais horrenda daquela época. A coisa era tão feia que o Império Romano determinou e decretou que nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Repito, nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Paulo foi um cidadão romano.
E acredita-se, pela informação que você tem da tradição, que ele foi decapitado, ele não foi crucificado. Pedro diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque segundo diz a tradição, ele não se achou digno de morrer na posição do seu próprio mestre. Quanto sofrimento essa igreja passou. Quanto privilégio nós temos, e não sabemos até quando. Isso não tem nenhuma conotação política, por favor. Até certo ponto estamos cansados dessas polarizações políticas. Se a gente não cuidar, a gente canaliza toda a nossa energia para isso. E falta-nos a energia, a alegria e o prazer de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Não. Nós precisamos viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Essa igreja, diz a palavra, desfrutava da paz que o mundo não conhecia. Lucas então registra aqui, a igreja, na verdade, ela tinha paz. Há alguns estudiosos que entendem que parecia que a perseguição estava amenizando um pouco, mas ela haveria de encrudescer, piorar posteriormente. Temos o privilégio, como eu dizia, quando disse, não sabemos até quando, e aí eu disse, agora, há poucos segundos, eu disse, não sei até quando, por favor, não dei nenhuma conotação política a isso. Não tem nada a ver com eleição, não tem nada a ver com nada. Então, somente com o plano eterno de Deus. Em muitos momentos, os judeus jamais imaginaram que enfrentariam tamanha perseguição. Jesus, diante do templo, os seus próprios apóstolos, quando saíram, olharam para o mestre e disseram, mestre, vede que grandes construções. Estavam dizendo, Senhor, que maravilha, né? Que templo maravilhoso. Agora imagina Jesus aqui, Jesus olhasse para a gente e dissesse assim, vocês estão vendo tudo isso aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, nada disso aqui vai permanecer. Seria um susto para a gente, mestre, que é isso? Tanto trabalho para ter tudo isso bonito, organizado, pintado, arrumado. Esse é o problema, que a gente precisa aprender a depender do Senhor. E Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Se Jesus morreu possivelmente no ano 30 ou 33 depois de Cristo, era só uma questão de tempo para as palavras de Jesus se cumprirem. No ano 70 depois de Cristo, Antíoco Epifânio, liderando um destacamento do Império Romano, botou abaixo a cidade de Jerusalém. Destruiu o templo, não ficou nada daqui. Aí a gente tem uma ideia do sofrimento dos cristãos, não por causa do templo de Jerusalém, mas do que o Império Romano impôs contra a igreja cristã, crucificando cristãos a ponto de que a história diz que faltou madeira para crucificar cristãos, faltaram árvores de tantos que foram crucificados. Mas por que trago isso nesta noite? É para que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus. Aconteça o que acontecer, que os nossos olhos estejam no Senhor da igreja. No Senhor da igreja. E nós precisamos andar não por nossa força, não por aquilo que a gente acha, que sabe, que pensa. Não, Senhor, nossos olhos estão no Senhor. Essa igreja foi aprendendo a colocar os olhos no Senhor. A igreja, na verdade, tinha paz, diz Lucas, por toda a Judéia, Galileia e Samaria. E aí Lucas começa agora a registrar algo de como essa igreja estava vivendo e faz um pequeno resumo. Gostaria então de olhar para os irmãos na preciosidade do que Lucas diz. Para esta congregação que começa nesse novo lugar, para a congregação que começa com tantos irmãos desejosos de servir, que bênção. Logo quando eu cheguei aqui na igreja, há 26 anos, na igreja da Encruzilhada,
A congregação da Ilha de Janeiro tinha algo apenas de 2, 3 anos de organizada. Nunca esqueçam essa história. Nunca esqueçam. Passamos por momentos ali, me lembro muito bem, e louvado seja Deus pela mensagem do Evangelho pregada naquela localidade. Aprove a Deus esse momento trazer-nos para cá. Poderíamos ter continuado lá, pregando o Evangelho, mas tudo é no plano de Deus, na vontade de Deus, dependemos do Senhor. Os nossos olhos, repito, precisam estar no Senhor, na igreja do Senhor Jesus. Se deve lembrar quando adorávamos ali, eu lembro que uma primeira vez fui pregar ali na congregação, quando ela era bem dentro, um pouco ali, e eu lembro que alguém disse assim: pastor, aí ao lado funciona uma boca de fumo. E o respeito que os irmãos tinham ali, servos do Senhor, adorando ao Senhor, proclamando a mensagem do Evangelho, onde quer que nós estejamos, precisamos servir ao Senhor. Pastor Mozaniel, nunca esqueci o testemunho que me deu certa vez. Frequentava, ele era pastor da igreja presbiteriana de Jordão, na parte de baixo. Depois de um culto, ele disse: o culto terminou tarde da noite. Ele disse: voltei com meu filho, minha esposa não tinha ido, motivo de saúde naquela noite. E quando nós estávamos próximos, mais ou menos, da nossa casa, o meu filho olhou para mim e disse: pai, aqueles homens estão armados. Eram homens do tráfico. Ele parou e disse, andando, continuando a caminhar, e disse: filho, vamos continuar a caminhar. A nossa casa é nesse caminho. E o filho insistiu: mas pai, eles estão armados. E aquele pastor chegou e disse: nós estamos com Deus, nós vamos continuar. Quando o pastor foi se aproximando, então um daqueles homens armados parou e disse: abre passagem, o pastor está passando com o filho. O homem conhecia o pastor. O pastor podia não conhecer aquele homem. Abre passagem, o pastor está passando com o filho. A mensagem do Evangelho toca segundo o propósito e a vontade de Deus, e nós vamos aprendendo que nós precisamos proclamar como essa igreja fez. A Bíblia nos diz, e aqui então Lucas nos fala, que essa igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e então Lucas coloca uma primeira característica de ação dessa igreja. Então Lucas diz: edificando-se. Como é que essa igreja estava vivendo? Esta igreja estava edificando-se no Senhor. Estava fazendo isto no Senhor, não na sua força, não nos seus pensamentos, não nas suas ideias, mas a Bíblia nos ensina que tudo isso que a igreja estava fazendo era no Senhor. A igreja estava edificando-se no Senhor. A igreja estava fundamentada no Senhor. Ela estava firmada nos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus quem nos ensinou que nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. No final do seu Sermão do Monte, ele fala justamente isso: quem ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo o simbolismo da rocha na palavra de Deus aponta para Jesus. Jesus é a rocha. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Lucas aqui nos dá um testemunho que esta igreja estava edificando-se no Senhor. Ela estava sendo edificada sobre a rocha. E nós não podemos esquecer isso. Que a congregação presbiteriana de Campo Grande jamais esqueça isso. Independentemente de quem são os pastores da encruzilhada, de quem é o seminarista aqui, desejamos que seja ordenado pastor, independentemente de qualquer liderança, não esqueçam isso. Isso é fundamental
para a igreja. A igreja do Senhor Jesus é a igreja que está edificada sobre a rocha, sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Lucas testemunha isso. Essa igreja estava edificando-se, estava sendo edificada no Senhor. Você olha todo o livro de Atos dos Apóstolos e a palavra de Deus vai nos mostrar como essa igreja estava aprendendo da palavra, ela estava sendo edificada na palavra. Porque tudo que é reunião nossa tem palavra. É grupo de oração nos lares, é pequenos grupos, é reunião e cultos na igreja, sempre a palavra. Porque nós estamos sendo edificados como igreja na palavra do Senhor. Não percam jamais este valor. Tudo da igreja é guiado através da palavra de Deus. É Deus falando conosco através da sua palavra. Então Lucas diz que esta igreja estava edificando-se no Senhor. Mas não só edificando-se. A palavra de Deus nos fala que ela estava edificando-se e diz a palavra que ela estava caminhando no temor do Senhor. Esta igreja estava caminhando, ela não estava parada. Ela estava caminhando, ela estava nesse processo de caminhada, de luta, de trabalho, do fazer para a glória de Deus. Ela estava caminhando no temor do Senhor, na reverência ao Senhor, no respeito ao Senhor, no amor ao Senhor. Santo Agostinho, ele dizia muito mais do que simples ausência de guerra. A paz define o estado do homem que vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros. Muito mais do que simples ausência de guerra. Paz não é quando não se tem guerra. Você pode estar no meio da guerra e estar em paz, porque você aprende a caminhar no Senhor. Conta-se que numa exposição de quadros, a proposta era que os pintores pudessem então apresentar quadros que transmitissem a mensagem de paz. Cada um pintou o seu quadro e um quadro chamou a atenção. E alguém questionou e disse: onde é que está a paz desse quadro aqui? É um quadro de uma cachoeira. Não tem nada a ver com paz. Cachoeira, água caindo com toda força, volume de água enorme. Então chamaram o pintor e disseram: qual foi a sua proposta? E ele parou e disse: olhem atentamente ao quadro. E alguém então procurou se aproximar e tentar ver. Alguns tentaram entender aquilo. E alguém disse: tem uma pequena árvore no meio do rochedo. O pintor disse: olhe mais de perto. Quando a pessoa se aproximou, ela disse: tem um ninho. Eu não tinha visto. Eu estava olhando de longe do quadro, eu não vi. Vi a árvore até, mas achei que não tinha nada a ver. Mas agora eu estou percebendo que tem um ninho. O pintor disse: se aproxime mais. E quando a pessoa se aproximou, disse: tem um passarinho aqui dentro, não é? E tem um filhotezinho. Ele parou e disse: isso é paz. Quando tudo ao redor está ruim, esse ninho estava ali e não saiu dali. Em meio a turbilhão de água, o ninho estava ali. A ave mãe estava alimentando o filhotezinho. Como dizia Santo Agostinho, repito, muito mais do que simples ausência de guerra. A paz define o estado do homem que vive em harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros. Essa igreja aprendeu a caminhar na paz do Senhor. Você já parou para pensar que é uma frase, uma saudação que a gente usa tanto? A gente diz o quê? Paz do Senhor. Às vezes, paz e graça, meu irmão. E aí você está no meio de perseguição. Você saudar e dizer a paz do Senhor. Você saudar e dizer paz e graça, meu irmão. Nós estamos no meio da perseguição. A gente está no meio da luta. Só a paz e a graça do Senhor é que nos faz caminhar altaneiramente. Essa igreja estava edificando-se e
e ela estava também caminhando, ela estava ativa, através dos seus trabalhos. Tudo que façamos para o louvor da glória de Deus, dirigidos pelo Senhor, desejosos de que nessa caminhada nós possamos fazer discípulos para a glória do Senhor. São dons diferentes, habilidades diferentes, ministérios diferentes, mas um só propósito, como igreja do Senhor, de glorificar o nome dele, levando a mensagem do Evangelho, como ele mesmo determinou, fazendo discípulos dele para a glória dele. E o trabalho que cada um faz na igreja mãe, na congregação, onde quer que nós estejamos, que cada trabalho resulte na maior glória do nome do Senhor. Por onde eles iam, perseguidos ou não, eles deixavam a marca da paz de Cristo. Nós não esqueçamos da pandemia. Havia um post, rodou aí as redes, as mídias sociais, e dizia lá: a igreja não está fechada. Mas estava. O templo estava fechado. Então dizia lá a mensagem: a igreja não está fechada, ela está em casa, orando. A igreja na pandemia estava em casa, orando. O templo podia estar fechado, mas a igreja estava espalhada, a igreja estava orando. Quantas portas se abriram? Então precisamos aproveitar as oportunidades, que hoje talvez não façamos, até às vezes por orientação, em grupos de zap, condomínio, não é? Grupo de zap de condomínio, porque aí vamos dizer assim: está querendo usar o grupo do condomínio para pregar a religião. Não, para transmitir a mensagem do Evangelho. Dia desse, um dos vizinhos lá do prédio parou e disse assim: eu não perdia nenhuma das mensagens ali na pandemia. Não era uma pessoa evangélica. E a gente se alegrou que a mensagem que tantos aí andaram espalhando do Evangelho pôde de alguma forma tocar em corações. Pessoas que paravam e diziam assim, momentos difíceis, que naquele momento, sim, o condomínio não tinha problema. Pedimos autorização, assim, podemos postar, sim, com certeza. O negócio está feio, mas a gente está precisando assim de motivação para viver. Opa, é a hora. A gente tem que aproveitar essas portas abertas, essas oportunidades, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. Então temos que aproveitar. Assim como portas têm se aberto aqui e continuarão a serem abertas para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja não está fechada, ela está em casa orando, está em casa às vezes aproveitando as oportunidades. Ela não está fora, ela está nas ruas, ela está em N oportunidades de levar a mensagem do Evangelho. Diz então Lucas, vai terminar dizendo que essa igreja estava edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E aí então Lucas termina dizendo que no conforto do Espírito Santo ela crescia em número. Veja bem, é interessante que Lucas começa dizendo que essa igreja perseguida, sofrida, essa igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, que esta igreja estava edificando-se e caminhando no temor do Senhor, que assim seja sobre as nossas vidas, e diz mais, que também seja sobre as nossas vidas. E no conforto do Espírito Santo, a igreja cresça em número. Foram fortalecidos, foram encorajados, foram animados, empoderados pelo Espírito de Deus para continuar a caminhar. A Bíblia diz que eles estavam crescendo no Senhor, edificando-se no Senhor, sim, caminhando no Senhor, sim, é sempre no Senhor, e também crescendo no Senhor. A Bíblia diz que no conforto do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos conforta nos momentos mais difíceis. É o Espírito de Deus que nos conforta nos momentos mais difíceis. Sejam pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios,
de grupos de oração, de pequenos grupos, sejam seminaristas. É o Espírito Santo que tem o poder de nos confortar de uma forma que só Ele sabe fazer. Quanto mais cristãos morriam, muito mais pessoas recebiam a mensagem do Evangelho, recebiam a Jesus como Senhor e Salvador, conforme o próprio João, o Evangelho de João nos diz lá no capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, mas o que era seu, e os seus não receberam, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quanto mais o Império Romano e os judeus perseguiam os cristãos, mais esta igreja crescia. A tal ponto que alguns historiadores, alguns estudiosos chegaram a dizer que o sangue dos mártires foi a semente usada por Deus para espalhar a mensagem do Evangelho. Seja qual for o nosso sofrimento, se tivermos que passar, seja também a semente que Deus vai usar para frutificar e levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Muitos queriam entender como é que pode, como é que essas pessoas têm a oportunidade de negar o seu Senhor, e aí ficam livres. Mas por que eles não negam? Questionados, você nega a Jesus? É só isso. É só dizer sim, e você sai daqui. Você volta para a sua casa, volta para a sua família, e a resposta então, que você diz, qual é a resposta? Não. Você não vai negar? Não. Você vai para a fogueira, você vai ser usado como tocha aqui em Roma? É não a resposta. Você vai para a cruz? É não a resposta. É não. Foram fortalecidos no Senhor. Essa igreja estava edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Esta igreja crescia em número. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre gostou de dizer que nós não podemos ter nem numerolatria, nem numerofobia, nem adorar a numerolatria, nem adorar o número, nem ter medo do número. Você faça a avaliação de onde a igreja presbiteriana anda. Nós não podemos nem idolatrar, também não podemos ter medo do número. Número é importante. Número é importante. Não sou eu que. É a palavra de Deus que fala. Aquele mestre, que nem todos sabiam de onde veio e para onde ia. Parecia tão especial para algumas pessoas. E vários seguidores, diz a Bíblia, começou a juntar multidões. Daquelas multidões ele separou 12 para serem os seus apóstolos. Aqueles 12, então, lá em Atos dos Apóstolos, estiveram reunidos 120, de vários discípulos, seguidores de Jesus, 120. E aí, eram 12 seguidores bem firmes, apóstolos. Um se perdeu para se cumprir as escrituras, Judas. Daqueles 12, então, passaram a ser 120, reunidos lá em Atos dos Apóstolos. Paulo dá um testemunho de que 500 irmãos viram Jesus ao mesmo tempo. Uma doideira, tudo doido. Gostavam tanto daquele mestre. Aí alguém disse, como é que pode 500 pessoas tendo a mesma visão? Não, então não é doideira, é visão real. Ele ressuscitou, ainda que não consiga explicar como, ainda que o mundo não creia. Paulo, para atestar, para dar mais força ao seu argumento, ele disse, irmãos, alguns não creem na ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, ele diz, 500 irmãos viram o Senhor. Cefas viu o Senhor, eu vi o Senhor, os apóstolos viram o Senhor. 500 irmãos de uma só vez, diz Paulo lá em 1 Coríntios, viram o Senhor. Que bênção! E na primeira pregação, todo pregador gostaria de ter isso. Todo pregador. Primeira pregação, quem não gostaria de ver 3.000 pessoas entregando suas vidas ao Senhor Jesus?
Até hoje não aconteceu comigo, não sei nem se vai acontecer. Não sei se já aconteceu com o pastor Luiz. Não sei se já aconteceu com o seminarista disso. Quem não gostaria de ver 3.000 pessoas entregando suas vidas a Jesus? Eu ia virar pirueta aqui, de louvor e glória ao Senhor. Porque a gente tem que se alegrar com um que entregue. Você lembra de um? Ai, Senhor, que alegria. Quando chegamos em casa por um que se entregou ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Foi o que Jesus disse. A maior alegria, disse Jesus, nos céus, não é por mim e você, por 99 já conquistados, é por uma ovelha que precisa estar no meio do rebanho. 3.000 convertidos na primeira pregação. Depois, então, Lucas registra em Atos dos Apóstolos que aquele número chegou a 5.000. 5.000 homens, diz Lucas. Registra Lucas, um médico tão preciso, né? Mas inspirado pelo Espírito Santo. Que se foi Lucas, é do homem. Mas se foi o Espírito Santo, cremos que foi. Então o número tem valor, sim. Por que é que o Espírito Santo está mandando registrar? Por que não diz assim? Muitos entregaram suas vidas a Jesus. Não. Chegando o número a quase 3.000. Depois só o número de homens chegou a 5.000. Louvado seja o Senhor. Porque estudiosos dizem, olha, se o número de homens chegou a 5.000, significava que aquela igreja já estava em torno de 10.000 pessoas alcançadas pela mensagem do Evangelho. Então o número glorifica a Deus, quando o número significa vidas que estão sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho. Esta foi a igreja do primeiro século da nossa época. Nós somos uma parte dessa igreja hoje. Nós somos uma parte desta igreja hoje. E nós precisamos aprender a celebrar cada número, cada vida. Para mim, os números fazem sentido. Muito. Quando eu olho para os números, não para idolatrar o número, nem para ter medo do número, mas para louvar a Deus. E Senhor, esse número significa vidas. Vidas sendo alcançadas. De repente é uma vida que naquela casa não tem nenhum discípulo de Jesus. E depois a gente começa a ver. Depois chega mais um. A casa foi conquistada. A casa foi conquistada. Tirada do império das trevas. Transportada para o reino do Filho. Do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Esta igreja crescia em número. A minha oração nesta noite, no fundo do nosso coração, é que esta congregação presbiteriana de Campo Grande seja igreja do Senhor Jesus Cristo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, que no conforto do Espírito Santo cresça em mim. Sirvam ao Senhor. Se aprenderem primeiramente a servir ao Senhor, aprenderão a servir uns aos outros. É um desafio. Se não aprenderem a servir ao Senhor, qualquer que seja a igreja, não aprenderão a servir uns aos outros. Mais obstáculos vão surgir, problemas vão surgir, e nós não vamos aprender a sermos edificados e caminharmos no temor do Senhor. Por isso é o Senhor. O Senhor precisa estar nos nossos corações. Nós estamos em obras. Cada família e a igreja do Senhor Jesus está em obras. Até a vinda dele. Até que o nosso Deus venha por meio do Senhor Jesus buscar a sua igreja. Nós estamos em obras. A noiva está sendo preparada.
nós, como noiva do Senhor, igreja, para encontrar-se com o noivo. Que noiva estamos sendo? Nós estamos sendo trabalhados como igreja. Lembre-se, Jesus é o alicerce da igreja, é a base. Nós somos pequenas pedrinhas colocadas sobre a pedra principal, que é o Senhor Jesus. Nós estamos embelezando o edifício que é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos fortalecendo o edifício que é a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos sendo, como igreja, como pedras vivas. Pedro diz isso. Nós somos pedras vivas colocadas sobre a pedra que vive, sobre o Senhor, para que nós sejamos esta igreja que está edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Estejamos crescendo em amor para a glória do nosso Pai. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado e glorificado nas nossas vidas na igreja. Essa seja a ardente expectativa em nossas vidas, desde o momento que nós fomos chamados por Cristo para fazer parte desta noiva, desta igreja que se tem levantado aqui por gerações. Eu queria convidá-los a ficar de pé nesse momento. Certamente temos razões inúmeras para nos alegrar de você. Por isso nós vamos celebrar o nome do Senhor, colocando juntos o hino 63. Mais muitas vezes. Auxílio me dorando mal.
Meus irmãos, nesse momento nós teríamos a apresentação da mesa administrativa para, junto comigo, liderar essa igreja. Mas a gente vai passar esse momento para o final. E nesse momento, eu queria, diante de Deus, diante de todos vocês, a gente tem falado isso desde o início do culto, o quanto Deus tem feito por nós. A gente não consegue nem contar mais as vezes, a gente já perdeu as contas de quantas maravilhas o Senhor fez por nós ao longo dessa jornada. Mas os frutos que a gente colhe hoje não foram plantados por nós. E nesse momento, eu queria agradecer a Deus e publicamente reconhecer a vida daqueles homens que o Senhor usou ao longo desses 27 anos para nos trazer até aqui hoje. Esses homens, lá em 1998, começaram a trabalhar, a plantar e a regar para que a gente hoje, de fato, conseguisse colher tantos e tantos frutos. Em 1998, o trabalho começou com Felipe Nicodemos. Depois, com Afonso Dantas, teve continuidade, André Barreto, pastor Enoque Vitório, pastor Manuel Moura, presbítero Ricardo Luiz, que no mês passado nos deixou, mas cumpriu bem a sua jornada, cumpriu a sua vocação aqui na terra e está com nosso Deus agora nos céus. Presbítero Denilson Carvalho, Nando Fonseca e pastor Denilson Silva. O Senhor usou cada um desses homens e junto com eles muitos homens e muitas mulheres que deram seus dias, seus talentos, seus recursos, toda a dedicação e zelo, amaram verdadeiramente essa congregação. E a gente só chegou até aqui porque o Senhor chamou cada um desses homens e usou cada um desses homens. Então a gente não podia, nesse momento de festa, de comemoração, de celebração, não reconhecer o que cada uma dessas pessoas fez. Porque como a própria Bíblia diz, a quem honra, honra. E esses homens honraram o Senhor, servindo a Ele com fidelidade. Como a gente agradece a Deus por cada um deles. E todos esses homens e mulheres que a gente não vai conseguir citar aqui, mas foram muitos que passaram pela congregação, abençoaram essas crianças, pregaram o Evangelho. E a gente está aqui hoje celebrando tudo isso. Então, glória a Deus que nos chama e usa a sua igreja. Louvamos a Deus verdadeiramente por tudo isso. Nesse momento eu queria chamar mais uma vez o coro da IPR para louvar o Senhor.